O presidente Alessandro Barcelos, após o jogo contra o Caxias, falou muito sobre a janela de transferências e por que algumas negociações acabaram não dando certo, mas muito mais do que isso, sobre o Inter ainda estar no mercado. Para quem não sabe, vai ter uma nova janela de transferências que vai se abrir agora no próximo dia 10 de março e o presidente já falou um pouco sobre essa situação. Mas, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com este vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Deixa nos comentários também a tua opinião sobre todas as informações que eu falar neste vídeo, em especial sobre janela de transferências, tá bom? Também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem o melhor na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui realmente falando com vocês primeiro sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que foi ontem. A principal pauta que repercutiu foi ele falando sobre a arbitragem, sobre a narrativa do outro lado, sobre o escândalo que foi o outro jogo da semifinal e o fato do Juventude ter sido assaltado no Alfredo Jaconi, e essa foi a situação que mais repercutiu dentro da entrevista do presidente. Mas a gente também tem outros bastidores para trazer desta entrevista, não só sobre reforços, mas também sobre departamento médico, porque antes do Alessandro Barcelos, quem concedeu a entrevista foi o Roger Machado, e o Roger, ele trouxe uma informação muito boa, mas assim, muito boa mesmo, pensando para as finais. Ele deu a informação que o Wesley, jogador que a gente acreditava que nem estaria mais à disposição para esse Campeonato Gaúcho, já está correndo no gramado, ou seja, já está fazendo uma atividade de retreinamento. Isso é uma baita notícia. Acredito que para o primeiro jogo da semifinal ele ainda não esteja à disposição, mas para o jogo no estádio Beira-Rio tenha uma boa possibilidade. Além do Wesley, ele também confirmou que Borré e Alan Patrick estão muito próximo do retorno. E a gente já tem a informação de bastidor, lá atrás ainda, que esses dois jogadores estariam à disposição para os dois jogos da final. Inclusive, teria a possibilidade de já destes dois serem relacionados para a partida já contra o Caxias. Ambos pelo menos ficarem no banco. Haveria sim essa possibilidade, que acabou não acontecendo. Mas o Inter deve ter, para esse confronto contra o Grêmio, até 3 jogadores do time titular: Wesley, Borré e Alan Patrick. Vamos lá, né? São 3 jogadores titulares do meio campo para frente. O Alan Patrick para jogar centralizado, o Wesley para jogar pela esquerda e o Borré para jogar na frente. Aí fica a dúvida do Roger Machado, né? Escalar Borré ou escalar Ener Valencia, que é um jogador que hoje está vivendo o melhor momento, né? O Valencia, em 8 jogos nesse Campeonato Gaúcho, tem 4 gols e uma assistência, né? São 5 participações em gols em 8 jogos. É um número bem expressivo para o Valencia. Fez 2 gols agora numa semifinal, decidiu junto com o Vitinho, que fez 3, né? Foi a dupla que mais fez gols nessa semifinal. Então, por óbvio, o Roger vai ter que lidar ainda com essa dúvida e vai ser uma dúvida que vai ficar querendo ou não até a hora do jogo. Mas uma outra questão que a gente também tem para tratar é sobre reforços, e aí voltamos para o presidente Alessandro Barcelos, que foi perguntado 2 vezes sobre essa situação. E aí ele explicou um pouco de cada negociação. Ele começou falando primeiro sobre o caso, e aí a saída barra reforço, se é assim que a gente pode considerar, por parte do Thiago Maia, que entre Santos e Inter estava tudo fechado. Inclusive já existia um documento assinado, o Inter sabia das garantias do Santos, tudo já tinha e estava acertado. A grande questão é que o Flamengo foi o principal time que impediu esta negociação. E o presidente Alessandro Barcelos disse que até terça-feira ele quer resolver este negócio. Se até terça-feira não haver uma definição quanto ao caso Thiago Maia, ele vai voltar e vai ser reintegrado ao time de Roger Machado. Ele foi pragmático nessa situação. Ele disse, inclusive, que o Flamengo está preferindo ter o Inter como credor do que o Santos. Ele falou exatamente nessas palavras. Hoje o Flamengo prefere ter um time como o Internacional como credor do que o Santos. Porque o Flamengo não está aceitando as garantias que o Santos está dando. Só que o Thiago Maia segue em Santos. E ele diz que ele quer resolver essa situação o mais rápido possível. Se até terça-feira isso não for resolvido, ele vai ser reintegrado e vai estar à disposição para os jogos da finais e ponto final.
Essa foi exatamente a frase que disse o Alessandro Barcelos. Sobre a questão do Irala, tá? Ele disse que estava tudo acertado até o último dia da janela de transferências. Nas horas finais de o São Lourenço mandar os documentos, eles começaram a mudar as condições. De um empréstimo com opção de compra, iria virar o empréstimo com obrigação de compra, que era a informação que inclusive eu tinha já trazido para vocês. Só que o presidente disse que o Inter tinha aceitado essa nova condição horas antes da janela fechar. Com essa condição aceitada, o Inter entendia, bom, o Irala vai ser novo reforço. Só que foi chegando 9 da noite, 10 da noite, 10 e meia, e o São Lourenço não mandava os documentos, com o Inter tendo aceitado todas as exigências que o São Lourenço estava mandando. E aí a janela fechou e o São Lourenço não respondeu mais o Internacional, e a negociação caiu. O presidente disse que essa negociação, inclusive, ela durou semanas, porque inicialmente ela teria um outro molde. Ela teria um molde que o Brighton, que é um clube da primeira divisão do campeonato inglês, iria comprar esse jogador. Esse jogador seria emprestado ao Internacional por um ano e depois ele iria para o time da Inglaterra. A negociação com o time da Inglaterra, com o Brighton, acabou não andando. E aí o Inter tentou adquirir este atleta pelos moldes que eu acabei de explicar. O empréstimo, que depois virou obrigação, que depois, inclusive, o Inter tentou aumentar os valores e o São Lourenço não aceitou. Então foi esse o fato que fez o Irala não ser jogador do Inter. Pura culpa da direção do São Lourenço, que, vamos lá, né? Fez um papel muito feio, né? Ficou até o último dia da janela, tentou mudar as exigências, o Inter aceitou essas exigências e ainda assim o São Lourenço não mandou os documentos. E aí o Inter não teve o que fazer nesse negócio. O presidente disse que agora, para a janela que abre no dia 10 de março, o Inter ainda está atrás de reforços. E aí uma posição é o que o Inter quer reforçar. Lateral direita é a posição que o Inter pretende reforçar na janela que abre agora na próxima semana, no dia 10 de março. Lembrando, esta janela ela é somente para jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então o Inter não pode contratar jogadores de fora do Brasil, somente jogadores que atuam no cenário brasileiro. E aí um nome, é a grande tentativa do Inter na janela que fecha até o dia 11 de abril. O William é o jogador que o Inter quer contratar, quer repatriar junto ao Cruzeiro. O Inter já liberou o Wanderson, inclusive o presidente disse que a liberação do Wanderson foi com um acordo com o Roger Machado e que o Cruzeiro não faria o negócio se fosse em outro momento, somente se fosse agora. Por isso que o Inter teve que liberar neste momento o jogador e por isso que ele acabou ficando de fora das finais do Campeonato Gaúcho. Mas o Inter já tem novamente uma boa relação com o Cruzeiro, porque a dívida do Inter com o Cruzeiro, ela já foi quitada, ela não existe mais. A dívida que o Inter devia para o Cruzeiro em relação ao Wesley, ela não existe. Então o Inter está bem seguro quanto a essa situação e vai tentar novamente a situação do William. O Inter já sabe os valores. 3 milhões de dólares é o que o Cruzeiro pede para liberar esse jogador. Tu pagaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Grande abraço, volto logo mais. Valeu, falou e foi!